eu sou o Rafael e está começando o quadro O que eu penso. O assunto de hoje é intolerância religiosa, é algo que eu vim escrevendo, né? Fiz um texto, coloquei na internet e aí por isso um amigo meu, ele se incentivou a abrir um blog e eu coloquei nesse blog, né? O assunto desse meu texto foi o porquê que anda acontecendo a intolerância e citei apenas algumas religiões, né? E eu falei sobre diversidade cristã. Diversidade cristã no intuito de dizer que as pessoas que seguem Cristo é muito grande, né? Então quando você pensa em religião, você pensa, igrejas católicas, protestantes e só. Eu só penso nas igrejas que falam de Deus na questão cristã, né? Você não pensa em outras religiões, então você pensa só nas religiões cristãs. Quando a gente inicia esse assunto, né, quando a gente inicia o assunto religião, sempre tem uma coisa assim que vira uma briga total. Você não pode ser contra a religião da pessoa que você está conversando. E é uma discussão feia, feia mesmo. Fica muito estranho, né? E eu queria comentar porque não precisa disso tudo, gente. É só uma conversa normal, né? E claro que todo mundo quer defender o que você pensa. Mas às vezes escutar o que o outro tem para falar é bom também. Eu comecei, eu tive uma passagem na igreja, né? Eu fui para a igreja, conheci bem o que é estar numa igreja. Já fui de igrejas evangélicas, né? O protestante. Já fui na igreja católica, né? E nesses dois convívios de igreja que eu tive, que eles não toleram as religiões afro e espíritas, né? Foi uma passagem assim que eu percebi que não tem tolerância nenhuma. Eles não querem saber o que eles fazem nem nada, né? E aí eu comecei a estudar um pouquinho, né? Não precisei ir muito a fundo. Eu estudei um pouco sobre o que é a religião afro, né? O que eles fazem, o que eles cultivam, o que eles pensam, né? E pensando por esse lado, essas igrejas elas não têm muito a ver com o que a igreja vem dizendo pra gente o que eles fazem, né? E aí eu resolvi escrever sobre o porquê discriminar eles, né? Eu achei um fato engraçado, né? Que nesse tempo que eu fiquei procurando, né, eu achei na internet um lugar lá, não sei se foi na Bahia, não lembro o estado, né? Que teve pessoas da igreja, né? Que foram lá num terreiro, né? Que é o lugar onde as pessoas do candomblé, umbanda, né? Que são as religiões afro, vivem. Foram lá tentar simplesmente invadir lá para tirar todo mundo e converter todo mundo à força, né? Coisa que não tem lógica. Nesse tempo aí as pessoas começaram a brigar e virou um grande away, né? Eu perdi o tempo, mas foi alguns anos atrás aí. Mas hoje está acontecendo, né? Hoje você vai na escola tal, e aí você vê que nenhuma criança hoje que é da religião afro, né, ou espírita, não se assume. Simplesmente porque existe esse preconceito já vindo das pessoas para as crianças. Então na escola ele fala isso, todo mundo começa, seu macumbeiro de não sei o que, e não sei o que. E isso é um pouco feio, né? Porque imagina só, você não pode revelar a sua religião porque você tem medo de alguém te discriminar, né? E isso não é legal. E eu vi muitas pessoas falando sobre fé, né? Eu faço isso porque eu tenho fé em Deus, eu tenho fé nisso e não sei o que. Eu comecei a estudar e o intuito de fé, né? É mais ou menos assim, você acredita em algo, mesmo que não tenha evidência nenhuma da sua existência, né? Se você acredita em Deus e que Ele é tudo isso que falam, então você realmente tem fé. Agora, se você pensa, Deus existe e tal, mas você tem discordâncias, às vezes você fala assim, será que isso é Deus e tal? Mostra que você é uma pessoa que não tem fé, porque você acredita, mas você acaba às vezes duvidando do que você acredita, né? Com os escravos negros, e aí eles não podiam se rebelar porque o país não tolerava a prática dessa religião, né? Não tolerava de jeito nenhum, e eles tiveram que colocar aspectos dos seus santos a santos da Igreja Católica, né? Que naquele tempo era dominante. Os seus santos, a Igreja Católica, então colocaram lá São Jorge para algum, colocaram um monte, não lembro de todos, mas colocaram lá alguns santos como se fossem os da igreja, né? Então, isso foi uma discriminação. Então, você está discriminando alguém, então eles tiveram, para eles praticar a sua religião, eles tiveram que
fingir que era de outro, né? Fingir que tu colocava lá um santo lá da igreja católica e falava assim, ah, eu tô rezando pra esse santo, tô, né, orando pra esse santo, mas na verdade ele estava pensando em outro. Querer acabar com isso é a mesma coisa que você pensar assim, eu não gosto de uma coisa, então eu vou simplesmente acabar com ela. Não tem lógica isso, não tem cabimento, simplesmente você não gostar de algo, você não achar que aquele algo está errado, você vai lá e acaba. Vou dar um exemplo bem tosco aqui. Eu não gosto de comer algumas coisas, só por causa que eu não gosto, eu não quero que ninguém mais coma, eu quero acabar com isso. Não vai existir mais essa comida no mundo, não tem cabimento. Eu sei que esse exemplo foi feio, não teve nada a ver com a questão religião, mas deu para entender o que eu quis dizer. Com esse meu texto, né, tive alguns comentários, né, alguns comentários assim dizendo que eu acabei privilegiando a cultura afro, que eu não fui, né, como é que eu posso dizer? Eu não fui neutro, né, eu acabei dizendo que a cultura afro está sofrendo preconceito, então nós temos que respeitar só a cultura afro, né? E nesse texto e também nesse vídeo eu vim pobre de outras culturas, né? Eu não conheço outras culturas de outros países, eu não conheço a cultura muçulmana, eu não conheço os judeus, eu não conheço o pessoal lá da Ásia, né, as culturas que eles têm. Então, isso verdadeiramente é uma religião, é as religiões, né? Eu me apeguei muito às religiões cristãs e às religiões afro, né, e espíritas, que no Brasil realmente é o que mais domina, né? É o que mais tem. Poucas pessoas de fora, né, que tem outras religiões como o muçulmano, você vê poucos judeus, né? Você vê poucas pessoas que têm essa cultura. Então eu me apeguei muito ao que estava acontecendo no Brasil. Então com isso eu fui mais ou menos a defesa das religiões afro. Me falaram que eu fui meio que defendia as religiões afro, mas esse não era o meu intuito, né? Era só explicar que eles estão sofrendo muito com essa intolerância, né? As pessoas não toleram eles, mas não foi no intuito de defender. Eu não sou praticante, eu não tenho religião nenhuma, né? E é isso aí. E o intuito desse vídeo não foi de criticar ninguém, não foi falar mal de religião nenhuma. O intuito desse vídeo era pedir, né, consciência das pessoas, né, que as pessoas começassem a parar, antes de falar mal de uma religião, estudar. Antes de você simplesmente querer acabar com uma cultura, veja de onde ela começou, né? Mas na verdade, não vou generalizar, falar que todo mundo briga com todo mundo, porque eu vejo muitos religiosos, muitos mesmo, que eles respeitam uns aos outros, eles têm uma verdadeira... um verdadeiro respeito, um verdadeiro carinho por outros de outras religiões, seja lá qual for, se for afro, se for espírita, é amigo, tudo bem, e beleza. Eu conheço muita gente mesmo, né? O que eu estou falando das pessoas se conscientizarem a não brigar, não discutir por religião, não criticar nenhuma religião, né? E é isso aí. Muito obrigado, até a próxima.